Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, o convite da comissão organizadora, né, para falar a primeira vez que eu estou aqui em Cascavel. E fiquei muito feliz com o convite e também com a organização da programação, porque eu vou trazer um tema para vocês, que é um tema que eu venho falando ultimamente, né, em vários congressos, dentro do país e fora do país, onde a gente lutou muito para colocar a radiologia veterinária como tema de congressos de radiologia voltado para os profissionais das técnicas radiológicas. E aí eu venho para cá e aqui a gente houve 3 temas relacionados à área de veterinária. Isso é muito importante. É importante porque mostra que realmente o diagnóstico por imagem na medicina veterinária ela está num avanço constante, ela está num avanço rápido, mais rápido do que a gente acompanhou na área humana. Eu vou trazer algumas imagens para evidenciar isso para vocês, para ilustrar. Isso deixa a gente contente porque dá uma possibilidade, uma nova oportunidade, são novas oportunidades para os profissionais das técnicas radiológicas. Só que para isso a gente tem que entender que a gente tem que fazer uma capacitação em cima da radiologia veterinária, né? Que apesar de ser uma modalidade dentro do diagnóstico por imagem, ela é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Então eu vou falar da importância da radiologia na medicina, da radiologia veterinária dentro da medicina veterinária, na visão de um tecnólogo. Como que eu enxergo isso, como que eu entrei na área, como que eu acompanho a radiologia veterinária dentro da medicina. Eu me formei como especialista na anatomia e diagnóstico por imagem na São Camilo. Na época a gente não tinha outras opções, você só tinha em São Paulo uma pós-graduação em anatomia. E dentro dessa anatomia eles colocaram para falar para a gente um médico veterinário radiologista, que foi bem interessante. E aí num bate-papo com ele sobre a modalidade, sobre os métodos, eu perguntei se tinha a tomografia dentro da veterinária. E ele falou que não tinha. Não havia nada de tomografia dentro da medicina veterinária. E aí eu fiquei pensando nisso, e no 2005, 2006, quando foi na época, tinha uma comunidade dentro de uma rede social, que hoje eu não sei se existe mais, acho que não, acredito que esse ano ela foi extinta, que é a Orkut, e postei lá que era interessante surgir, né, a tomografia dentro da medicina veterinária. E um médico do Rio, ele também achou a ideia interessante, ele já vinha pensando nisso e ele decidiu implantar em São Paulo a primeira tomografia na medicina veterinária, e isso aí causou um alvoroço dentro da profissão dele, porque eles achavam que os médicos veterinários que não teria uma casuística importante para a veterinária. E hoje a gente tem no país mais 22 tomografias veterinárias, né? Sendo que as últimas tecnologias são todas multislice. Então, equipamento de 32 canais. Então, assim, e ressonâncias, e medicina nucleares, e radioterapia. Então, assim, a gente vem acompanhando essa evolução e ela está muito rápida. Aqui é só um exemplo de um hospital, o tamanho de uma estrutura hospitalar na medicina veterinária. Esse médico, ele pertence a um grupo que eles investem dentro da medicina veterinária. E dentro desse hospital tem todas as tecnologias voltadas para o diagnóstico por imagem. É bem interessante evidenciar isso, mostrar isso para vocês tenham uma noção que realmente o médico veterinário ele está investindo, ele está entendendo que o diagnóstico através da imagem é importante. Eu sou proprietário em São Paulo de duas clínicas, 2 centros diagnósticos. Por quê? Porque como eu trabalho dentro de um centro de formação, para a gente formar esse profissional, para a gente capacitar esse profissional, a gente tem que ter aonde fazer essa prática. Então, se a gente fosse atrás de um centro pedindo o estágio, oportunidade, ia ser muito difícil, porque hoje a medicina veterinária ela está na mão do médico veterinário, né? Então ele vai, abre um centro diagnóstico, uma clínica, ou tem um centro diagnóstico dentro do hospital, ele prefere que o seu plantonista, que na maioria das vezes é um médico veterinário, ele prefere capacitar esse médico veterinário para que ele faça as imagens, né? Então fica muito difícil, mesmo com essa evolução constante, mesmo com a quantidade de exames sendo cada dia aumentando mais, que a gente consiga mostrar que é um mercado também, que a gente tem interesse em trabalhar nesse mercado. Então, em Sorocaba a gente tem lá um hospital, nesse hospital a gente tem um setor de radiologia digital, e em São Paulo uma clínica que também tem lá o seu setor de radiologia digital. Para que vocês entendam um pouquinho por que a gente vem acompanhando tantas mídias falando do mercado PET, né? É importante a gente saber esses números.
O Brasil hoje ele tem um potencial de faturar 16 bilhões em 2014. 16 bilhões de reais em 2014. Existem 37 milhões de cães, 21 milhões de gatos. Então a população é muito grande de animais para que a gente... Animais pet, aquele animal que está dentro da casa, dentro do apartamento, que a pessoa vai cuidar. Quase 45% da renda familiar hoje é destinada ao pet. Por quê? O Brasil é um país onde a sua população vem envelhecendo, cada ano envelhecendo mais. Então a população da terceira idade ela vai crescer muito nos próximos anos. A pessoa ela vai ficando só. E aí ela precisa ter alguém ali, alguém próximo, ou algum bicho próximo para ela ter o carinho necessário para ela. E muitas vezes se sentir útil. Então a gente percebeu o quê? Que a pessoa tendo um animal e dando esse cuidado, dando esse carinho, e a resposta é imediata do animal também, ela vai investir quanto for necessário para cuidar. Né? Então cresce muito no mercado, tanto pet estético, como no mercado diagnóstico. Aqui só para evidenciar que um total de 106 milhões de animais, aí a gente contabilizando todos os outros animais que existem também na área pet. O faturamento do mercado na projeção de 2014, em 2013, 15 bilhões, e a projeção para 2014, 16 bilhões de reais. Que é um crescimento, se a gente pegar a economia do país, de 8,2%, é considerável. Mostrar também que o nosso país ele é o segundo lugar no mercado mundial. Então a gente só perde para os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles faturaram 102 bilhões de dólares e o Brasil 94 bilhões. O Brasil tem a maior feira, a segunda do mundo, a primeira do país é em São Paulo, no mercado pet, que é a PetShow. Eles trouxeram esse ano uma modalidade que era para fazer uma inauguração, que era oferecer a área de medicina nuclear. Então assim, é um mercado muito interessante. E aí, o que vocês estão acostumados, a gente vai mudar um pouquinho, vocês já viram no período da manhã, né? A clientela muda um pouquinho, então a gente vai ter que estudar algumas terminologias, alguns posicionamentos, algumas projeções, onde a gente vai ter que acostumar com esses nomes, rostral, cranial, caudal, né, tarso, plantar, dorsal. Então a gente vai ter que acostumar aí com a região desses animais para a gente entender mais ou menos como vem o pedido médico para o setor de radiologia. Ela nos dá a possibilidade de ter em mãos uma área nova para pesquisa, né, para a gente desenvolver pesquisa em cima disso. Então, recentemente eu vi um artigo de um tecnólogo que ele foi fazer um mestrado na área PET, achei muito interessante isso. E também a possibilidade da gente desenvolver novos protocolos em todas as modalidades. Tudo que vocês imaginarem na área veterinária é um potencial muito grande. Para a gente desenvolver as técnicas. Então, na tomografia, lá atrás, quando eu ajudei na implantação da primeira tomografia privada do país, a gente desenvolveu todos os protocolos para São Paulo. E a partir daí a gente percebeu que a maioria dos serviços, elas também adotaram os protocolos, e aí conforme a tecnologia evoluiu, foi mudado um pouco. E é uma possibilidade nova de mercado de trabalho. Então são novos campos que vão surgindo e que a gente precisa dar uma atenção. Essa é uma dúvida que vem gerando, que a gente vem acompanhando. Qual é o profissional que deve operar um equipamento no centro diagnóstico, na área VET? Né? A maioria dos serviços hoje está na mão do médico veterinário. Né? O veterinário e o veterinário radiologista, também que eles têm que se formar na especialização. Isso é bem comum. Só que com o avanço da tecnologia e com o aumento da demanda, e também a exigência do mercado de qualidade, a gente precisa ter um profissional que ele detenha o conhecimento pleno daquele segmento. Eu fui dar uma aula na Anclivepa, que é a Associação dos Médicos Veterinários de São Paulo, para o curso de diagnóstico por imagem, da pós-graduação deles. E aí eu fiz um gráfico lá na tela e mostrei para eles o seguinte: o médico veterinário ele tem na modalidade medicina veterinária, em diagnóstico por imagem, 80 horas, ou seja, um semestre. Né? Um técnico em radiologia ele tem 1.200 horas só de teoria, e um tecnólogo 2.400 horas, só estudando diagnóstico por imagem. Né? Então, assim, dá para a gente trabalhar numa parceria, em conjunto com o médico veterinário. Dá para a gente fazer essa parceria com eles e trabalhar em conjunto, para que esses animais tenham um atendimento melhor e uma qualidade de imagem melhor. E, consequentemente, o laudo, o relatório final, ele vai ser muito melhor. Então, não resta dúvida para a gente, no nosso entendimento, que o profissional, para operar esse equipamento, ele tem que ser um técnico e tecnólogo. Né? Então, só que a gente tem que tomar um cuidado, que se a gente não
buscar esse mercado, vem outro profissional e leva. Né? Isso já vem acontecendo. Então, se a gente não tomar cuidado, o médico, quando eu fui dentro do Conselho de Medicina Veterinária, falar que a gente precisava do mercado, a gente precisava dividir espaço com eles. Ele falou, por que eu vou contratar um técnico ou um tecnólogo em radiologia para capacitar? Eu vou ter que ensinar você, para você depois vir dividir mercado com o meu público. Né? Então, ele está certo. Então, o que a gente entende? Que a gente tem que buscar essa capacitação por conta e depois aí atrás do mercado que está se abrindo. E o Conter ele já deixou isso bem claro para a gente. Né? Então, dentro do radiodiagnóstico, ele já diz o seguinte, os procedimentos na área de radiologia veterinária e odontológica ficam também definidos como radiodiagnóstico. Compete ao técnico e tecnólogo em radiologia, no setor de diagnóstico por imagem, realizar procedimentos para geração de imagens. Então, já está bem claro, está evidente. Né? Então, não resta dúvidas. Então, isso nos resguarda, então a gente consegue, a gente está amparado para a gente dizer, e isso é uma vantagem para o Brasil, porque em vários países que eu fui dar essa palestra, eles não têm uma legislação, a maioria dos países não tem legislação nem para a área de radiologia e para a área de veterinário pouco menos. Bom, a terminologia ela muda um pouquinho, né? Vocês vão ter que estudar, não tem jeito, ela decúbito lateral, dorsal, ventral, projeções lateral direita, lateral esquerda, ventro dorsal e dorso ventral, vocês viram no período da manhã. Então a gente não vai falar muito disso aqui, só evidenciar que a gente vai ter que aprender uma nova terminologia e também mostrar alguns posicionamentos, também já foi passado de manhã, mas só para evidenciar que a projeção lateral direita, aí a gente mostra um esqueminha de como que é esse posicionamento e a projeção ventro dorsal e como que é o posicionamento. Né? Então são novas terminologias, novas nomenclaturas que vocês vão ter que aprender para lidar, para trabalhar com essa área de radiologia veterinária. E para que serve, né? Para que serve esses posicionamentos? E também foi uma coisa interessante que eu ouvi de manhã, e também lá no hospital que eu fui visitar, aqui de Cascavel, que eu achei bem interessante, o hospital da faculdade, eles já determinaram aqui em Cascavel que você paga um valor fixo pelo exame e você sai com o diagnóstico. Né? Quantas projeções for necessário vai ser realizado para que o animal saia com o diagnóstico. Isso é muito interessante. Em São Paulo jamais nós vamos conseguir isso. Né? Porque em São Paulo a gente tem um centro de diagnóstico que é referência, que uma projeção custa R$150. Uma. A gente necessita de 2 para fazer. Né? Então é muito difícil a gente conseguir as outras clínicas tentar ir no mesmo encalço dessa clínica que é referência e falar, olha, eu vou cobrar uma taxa, e seria o ideal, eu vou cobrar uma taxa e aí eu vou fazer quantas projeções forem necessárias para fechar o diagnóstico. É muito difícil acontecer, por isso que eu achei fantástica a ideia do que foi implantado aqui. Bom, mas aqui uma radiografia de abdômen, ela na maioria dos casos, para abdômen, ela vem para contagem de filhotes, ou corpo estranho. Né? Então, na maioria dos casos é para isso. E por que nós necessitamos de 2 projeções? Quando eu pego um ventro dorsal, eu não consigo identificar, na maioria das vezes, é muito difícil, a gente fechar um diagnóstico só com uma incidência. Então, eu preciso de uma segunda para evidenciar se tem uma fratura ou não. Ou se esse animal foi para um procedimento cirúrgico, eu preciso mostrar para o médico se esse procedimento foi realizado de acordo. Né? Porque, na maioria das vezes, pode ser que aconteça algum erro médico. Né? Então, não tem jeito, a gente vai precisar de um segundo posicionamento, uma segunda projeção para mostrar que esse componente cirúrgico está na posição correta. E, na maioria das vezes, que é uma região muito fina para se trabalhar cirurgicamente, pode estar fora. Né? Então, há casos também que a gente gosta de mostrar, dizendo que todo o procedimento cirúrgico vai ter que ser refeito. E hoje de manhã na aula também foi interessante, mostrando que, no caso de colo de fêmur, você pode arrancar a cabeça, né, para fazer uma ressecção, tirar a cabeça e o animal tem uma sobrevida. Né? E vocês não perguntaram, algumas pessoas fizeram algumas perguntas, não perguntaram por que isso acontece. Porque o animal é quadrúpede. Né? Então ele vai evitar o contato com aquela região que foi feita a cirurgia e depois com o ganho muscular ele vai conseguir ter qualidade de vida normal. Aqui só mostrando mais um caso onde a gente sabe que tem uma luxação, mas a gente não sabe mostrar o grau dessa luxação. Então a gente precisa de uma incidência para mostrar o desvio total dessa luxação. Né? Então a gente precisa de 2 projeções, isso a gente já conseguiu mostrar para os médicos num trabalho, evidenciando que 2 projeções é necessário.